Bom, pessoal, hoje, o Mister J vai falar, sobre redação, certo ou não? O Mister J vai dar algumas dicas para a prova de redação do Enem, certo ou não? Bom, como primeira dica, vocês, têm que ler o texto motivador, porque é nesse texto motivador, é, que vocês, encontrarão, o assunto que será discutido, no seu texto dissertativo, no seu texto argumentativo, certo ou não? O porquê, que tem que ser um texto dissertativo, argumentativo? Porque, né? Porque são nesses textos, dissertativos, argumentativos, onde, que os estudantes, expõem, suas ideias, suas opiniões sobre o assunto que está sendo abordado, que foi abordado no texto motivador, certo ou não? Todo texto, todo texto dissertativo, argumentativo, tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, certo ou não? Né? Como segundo tema, como segunda dica, vocês, não podem repetir, a mesma palavra mais de 3 vezes. Os estudantes, devem, procurar palavras sinônimas ou semelhantes ou parecidas, para substituir, a palavra que foi usada 3 vezes. Um exemplo, se você está fazendo um texto dissertativo, um texto argumentativo sobre o professor, sobre a escola, sobre o ensino, E se você já utilizou a palavra professor as 3 vezes, você pode substituir por, docente, portador do conhecimento e mestre, certo ou não? Ou ainda mediador do conhecimento, certo ou não? Bom, como mais uma dica, certo ou não? Vocês devem saber usar a regência verbal e a nominal, as concordâncias verbal e nominal, certo ou não? Utilizar os conectivos ou conjunções de forma correta, usar, usar as figuras de linguagem, de forma correta, e tem umas que não é, não é possível usar em sua redação, como, por exemplo, a hipérbole. O que é a hipérbole? A hipérbole consiste no exagero. Um exemplo é: ela chorou rios de lágrimas, certo? Pode usar a prosopopeia, o eufemismo, o polissíndeto. O que é a prosopopeia? A prosopopeia é o ato de dar a vida a seres inanimados com qualidades humanas. Um exemplo: Milho foi o grande vilão da temporada. O alfinete e a agulha conversavam sobre a linha. O eufemismo consiste na
consiste na suavização de um termo desagradável para o outro agradável. Um exemplo, né? Aquele homem está com câncer, aquele homem está com AIDS. Ao invés de dizer isso, troca-se, né? Aquele homem está com um mal incurável, certo ou não? E o polissíndroto consiste, né, na repetição das conjunções, né, numa frase, né? Um exemplo, ela riu e chorou e falou ao mesmo tempo, certo ou não? Bom, existem algumas outras figuras de linguagem, né? Talvez no próximo vídeo eu vou gravar tais figuras, certo ou não? Mas essa só para dar um exemplo quais vocês podem colocar na sua redação e aquelas que não podem ser colocadas. E os pleonasmos viciosos não podem, de forma alguma, não pode ser colocado pleonasmo vicioso na sua redação, senão consistirá no zeramento de tal, né? Como um exemplo, subir para cima, descer para baixo, é fatal, é fatal na sua redação, certo ou não? Não coloque pleonasmo vicioso na sua redação, certo? Bom, utilizar, né? Utilizar outra figura de linguagem, a comparação, né? A comparação consiste, né? Consiste na colocação, né, da partícula da conjunção como, por exemplo, o rapaz, né, é forte como um touro. Se tirar a conjunção como, né, vira uma metáfora. O rapaz é forte. O rapaz é touro. O rapaz é um touro, certo? Fica uma metáfora, né? Uma ideia mental. O rapaz é um touro, certo? Bom, né? Para concluir, né, a redação, vocês têm que colocar, né? É preciso que se conclua que, é necessário concluir que, ou é necessário que se conclua que, enfim, é preciso concluir que, portanto, é preciso que se conclua que, ou conquanto, concluindo que. Bom, pessoal, o Mr. J deu algumas dicas de redação, né? Espero que eu tenha ajudado vocês, estudantes que farão o Enem no próximo mês, no mês de novembro, certo ou não? Né? E eu desejo, né, a todos os professores, a todos os estudantes, um feliz Dia dos Professores, que vai ocorrer no dia 15 de outubro, e o dia do estudante, né? E sucesso na vida de vocês e boa sorte no Enem, certinho?